Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E no vídeo de hoje, vamos conhecer mais sobre São Mateus, seu chamado, sua vida com Jesus, e como anjos podem ter o ajudado a escrever seu evangelho na Bíblia. Gostaria de desde já te lembrar que na maioria dos vídeos do canal, nós fazemos orações, entre o meio e o final do vídeo. Por isso, não pule, assista até o fim. A história é interessante e muitas dessas orações são muito poderosas, embora nem todas sejam conhecidas. Te peço também que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. A Bíblia nos apresenta São Mateus no seguinte contexto. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, abra lá em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O Evangelho nos apresenta São Mateus. De acordo com o Evangelho escrito por Mateus, Jesus iniciou seu ministério público com o Sermão da Montanha, registrado nos capítulos 5, 6 e 7. Em seguida, antes de escolher enviar oficialmente os 12 apóstolos, há um período intermediário no qual o Senhor realiza curas e milagres, além de chamar algumas pessoas específicas para segui-lo mais de perto. Eis, nesse contexto Mateus, a quem Jesus chama, para a surpresa de todos. Um coletor de impostos, provavelmente envolvido naquele contexto em atividades ilícitas. Reparem que Jesus não o chama no templo ou em sua casa. Cristo o busca na escuridão para trazê-lo à luz de uma vida nova. O texto nos diz: em Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Ou seja, Jesus o chamou ali, onde ele estava, na escuridão, ele o chamou à luz. A graça de Deus não conhece limites geográficos ou condições sociais. Ela opera nas circunstâncias que nossas avaliações humanas, muitas vezes de pouca misericórdia, considerariam as mais improváveis e inadequadas. O mesmo aconteceu a Mateus, a quem Jesus resgatou do posto de cobrador de impostos. Ele não o deixou preso em seus negócios fraudulentos, mas o arrancou do pecado de uma vez por todas. Levi respondeu ao chamado de Jesus, levantou-se e o seguiu sem olhar para trás. Assim, que possamos responder ao chamado de Jesus da mesma forma que Mateus fez, levantando-nos e seguindo-o sem olhar para trás, deixando tudo e seguindo o Mestre. É curioso pensar, mas Mateus pouco se coloca na história de ali em diante. Sabe-se que foi um dos apóstolos, contudo, ele não se coloca em destaque em seu evangelho. E é esse nosso próximo ponto. O primeiro evangelho escrito é atribuído a São Mateus, que o escreveu originalmente em aramaico. Ele direcionou seu evangelho principalmente aos cristãos de ascendência judaica, enfatizando a significativa mensagem de que Jesus é o Messias que realiza as profecias do Antigo Testamento. Os padres da Igreja, ou pais da Igreja, foram os primeiros cristãos, que guardaram a tradição da Igreja nos primeiros anos, testemunham São Mateus, e dele falaram o seguinte: diversos testemunhos da história cristã,
incluindo Papias, Ireneu, Orígenes e Eusébio, atribuem a autoria do primeiro evangelho a Mateus, um dos apóstolos do Senhor. Papias, que foi discípulo do apóstolo João ou do presbítero João, mencionou que Mateus compôs sua narrativa sobre Jesus em um dialeto hebraico. Mateus compôs sua história a respeito de Jesus em dialeto hebraico e cada um traduzia segundo a sua capacidade. Papias de Herápolis, História Eclesiástica de Eusébio. Ireneu, bispo de Lyon, França, corroborou essa ideia ao afirmar que Mateus escreveu seu evangelho entre os hebreus, usando o dialeto deles. Mateus, de fato, produziu seu evangelho escrito entre os hebreus no dialeto deles. Ireneu de Lyon, História Eclesiástica de Eusébio. Orígenes, por sua vez, enfatizou a autoridade deste evangelho, afirmando que foi escrito por Mateus, que anteriormente fora publicano e depois se tornou um apóstolo de Jesus Cristo. Orígenes também mencionou que Mateus originalmente o escreveu em hebraico. Segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a Igreja de Deus em todo o mundo. O primeiro é escrito de acordo com Mateus, o mesmo que fora publicano, mas depois apóstolo de Jesus Cristo, o qual, tendo publicado para os convertidos judeus, o escreveu em hebraico. Orígenes, História Eclesiástica de Eusébio. Eusébio de Cesareia, seguindo a tradição desses predecessores, ratificou a autoria de Mateus neste evangelho. Ele observou que Mateus e João foram os únicos discípulos que deixaram registros escritos, com Mateus inicialmente proclamando o evangelho em hebraico e posteriormente traduzindo-o para sua língua nativa, suprindo assim a necessidade da presença física dele entre as comunidades. De todos os discípulos, Mateus e João são os únicos que nos deixaram comentários escritos, e mesmo eles foram forçados a isso. Mateus, tendo primeiro proclamado o evangelho em hebraico, quando estava para ir também às outras nações, colocou-o por escrito em sua língua natal e assim, por meio de seus escritos, supriu a necessidade de sua presença entre eles. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Esses testemunhos históricos são valiosos para a compreensão da autoria do Evangelho de Mateus e como eles já eram usados na tradição cristã primitiva. Vamos agora conhecer um pouco da vida de São Mateus, após a ressurreição e subida aos céus de Jesus. Vamos conhecer como um anjo lhe apareceu e muito mais. Fique comigo. Após a morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos se dispersaram pelo mundo para espalhar a mensagem de Jesus. São Mateus, de acordo com a tradição, partiu em missão para a Arábia e a Pérsia, onde enfrentou uma terrível perseguição promovida pelos sacerdotes locais. Esses oponentes chegaram ao extremo de arrancar-lhe os olhos e aprisioná-lo, planejando posteriormente sacrificá-lo aos deuses. No entanto, a intervenção divina ocorreu quando um anjo curou seus olhos e o libertou miraculosamente. Após esse episódio, Mateus seguiu seu caminho até a Etiópia, onde mais desafios aguardavam. Encontrou resistência por parte de feiticeiros que se opunham à propagação do cristianismo. No entanto, o destino levou ao palácio, onde um evento milagroso ocorreu. Por meio de uma graça divina, Mateus ressuscitou o filho da rainha Candace, deixando todos os presentes maravilhados e impressionados. Esse milagre teve um impacto profundo na população local e levou à conversão de muitas pessoas. Como resultado desse notável feito, a igreja na Etiópia floresceu e se tornou uma das comunidades cristãs mais ativas e prósperas dos primeiros tempos apostólicos. A morte de São Mateus é ligada a uma outra santa, Santa Efigênia da Etiópia. Efigênia era filha do rei etíope Égipo e foi consagrada a Deus por São Mateus. Ou seja, muito provavelmente ela queria seguir a vida religiosa. Quando Hírtaco sucedeu ao trono após a morte do pai da santa, ele fez uma promessa ousada a São Mateus. Ofereceria metade de seu reino em troca de persuadir Efigênia, a filha do falecido rei, a se casar com ele. São Mateus, por sua vez,
convidou o rei Hírtaco a assistir a uma missa de domingo. Aproveitando a presença do soberano, explicou-lhe com sinceridade que não poderia consentir que a jovem Ifigênia se casasse com ele, uma vez que ela havia sido dedicada ao Senhor em um voto sagrado. Isso deixou Hírtaco enfurecido, levando-o a ordenar que seus homens matassem São Mateus diante do altar. Assim, São Mateus se tornou um mártir da fé cristã, dando sua vida pela defesa da devoção e consagração de Ifigênia ao Senhor. São Mateus e o anjo. Como podemos conhecer na história, São Mateus teve os olhos milagrosamente curados por um anjo. Muitas histórias, e algumas lendas, dão a entender que um anjo teria inspirado São Mateus a escrever o Evangelho. Pouco se sabe sobre como teria sido isso, mas é interessante notar que pinturas clássicas, que usamos nesse vídeo, como as de Caravaggio e Rembrandt, sempre mostram um anjo aconselhando-e ao lado de São Mateus. Vamos agora fazer uma oração a São Mateus. Que essa oração nos ajude a sempre mais seguir a Jesus. Ó glorioso São Mateus, apóstolo e evangelista, que seguiste o chamado de Jesus, deixando tua profissão de cobrador de impostos para tornar-se seu discípulo, peço humildemente tua intercessão. Ajuda-me em minha jornada profissional, dá-me sabedoria para lidar com questões financeiras e tributárias. Guia-me a cumprir minhas obrigações com justiça e integridade. Protege-me de dificuldades e confere bênçãos em meus esforços. São Mateus, intercede por mim junto a Deus, para que eu possa seguir o caminho da virtude e da retidão. Amém. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de saber da história de São Mateus. Um santo que tinha uma ligação muito especial com Jesus, com os anjos e com o céu. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e veja daqui a pouco no final do vídeo, algumas sugestões de vídeo que você deve gostar. Até a próxima! São Mateus, rogai por nós. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.